começa ali no finalzinho do século XIX, 1899, reverendo Dr. Butler, até então pastor da Igreja Presbiteriana aqui em Recife, e recebe a visita de um comportor. Comportor é um termo utilizado para quem vendia Bíblias e livros. E ele, visitando o Dr. Butler aqui na Igreja Presbiteriana do Recife, diz que passou ali por Garanhuns, e segundo ele, era um local propício para se pregar o Evangelho da graça de Deus, crendo que tinha pessoas ali que iriam se converter. Dr. Butler não pensa duas vezes. Vai até Garanhuns, começa um trabalho, e pouco tempo depois algumas pessoas começam a se converter. Entre aquelas pessoas está um jovem chamado Jerônimo Gueiros, de uma família paupérrima. Se converte, Dr. Butler percebe naquele jovem vocação pastoral, não demora para que ele envie aquele jovem até São Paulo. Até então, só existia o Seminário Presbiteriano do Sul, para que ele possa ir para ali, fazer seu curso de teologia e também fazer um curso de medicina. Essa era a visão dos pioneiros. E pouco tempo depois, aquele jovem chamado Jerônimo Gueiros resolve retornar para sua terra, tendo em vista algo justo. Ele percebe que sua família necessita do seu trabalho para sua manutenção. Dr. Butler não desiste. Resolve alugar uma casa, convida um amigo, chamado o reverendo Martinho de Oliveira, começa ali um trabalho paroquial. Era assim que começava os trabalhos no início. E aquele trabalho começa com dois jovens, Jerônimo Gueiros e um outro, que desiste. E aqueles pioneiros permanecem firmes. É assim que começa o trabalho do Seminário Presbiteriano do Norte, naquela casa paroquial. No início não tem o nome de Seminário Presbiteriano do Norte. O trabalho vai crescendo e passa agora a ser denominado de Seminário Evangélico do Norte, porque tem a parceria da Igreja Presbiteriana Independente e também de outra denominação, que é a Congregacional. O tempo vai passando e esse seminário vai ser adotado pelo Presbitério de Pernambuco, um dos presbitérios mais antigos da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um dos presbitérios que vai contribuir para a formação do primeiro sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1888. E o trabalho cresce, tem a participação de outras pessoas. Na morte do pioneiro ali, nós vamos ter a presença do Dr. Randerleit, reverendo Randerleit, posteriormente o próprio Jerônimo Gueiros, com a partida do Martinho de Oliveira. Eu acho interessante uma frase que fica na memória e registrada na história, é que no funeral do Martinho de Oliveira, o seu sucessor Randerleit vai dizer: morreu Martinho, mas não morreu o seminário. E vem outros que vão contribuir. Eu estava vendo ontem, alguém postando nos grupos dos pastores, o aniversário do reverendo Edgerson Martins, que fez 89 anos. Ele, assim como tantos outros, passaram por essa casa e contribuíram para que a gente pudesse chegar até aqui. Então nós estamos reunidos, irmãos, nesta noite, sabendo que tudo que tem sido feito até agora, tudo que tem sido colhido até agora é fruto daqueles que vieram, que plantaram, que outros regaram, e que a gente está tendo a graça de poder colher os frutos. Vamos, nesse instante, agradecer a Deus por esse momento, agradecer pela sua benevolência e pedir que Ele seja conosco durante todo esse tempo. Queria convidá-los nesse instante a abaixar suas frontes. Eu queria chamar Darlan, irmão querido, pastor, que tem muito contribuído também com o avanço dessa casa, do trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, ajudando e contribuindo com o PMC, para que pudesse orar nesse instante, agradecendo e pedindo a bênção do Senhor por esse momento. Boa noite, amados. Vamos orar. Deus querido, Pai eterno, nós bendizemos o Teu nome, Senhor.
não apenas pela história desta casa, mas pelo que ela significa, Senhor. Por tantos quantos por aqui passaram, pelos pioneiros que deram sua contribuição, sua vida, pelos momentos históricos que esta casa tem atravessado, sempre debaixo da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, mas também pelo atual momento, ó Deus, momento de crescimento, momento, ó Deus, de estarmos alargando as fronteiras. Obrigado pela vida da atual direção, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem mantido de pé esta casa e tem formado homens, ó Deus, que tem levado o Teu Evangelho, tem pastoreado a Tua igreja. Muito obrigado pelo Seminário Presbiteriano do Norte, ó Deus, pela história desta casa, pela contribuição desta casa no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não apenas no Recife, em Pernambuco, no Nordeste, mas no Brasil e até fora dele. Recebe, pois, a nossa gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Fiquemos em pé, meus irmãos, e abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 75 de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 75. Nos diz assim a santa palavra de Deus: ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos seus erros, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem ao auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outra exalta. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém. Pode sentar. Nós vamos cantar o hino de número 61 do nosso inário, Ações de Graças, e após o cântico desse hino, ouviremos um louvor apresentado pelo coral da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Gostaria de pedir à igreja para ficar em pé, que a gente canta melhor em pé. Cantemos o hino Ações de Graça, número 61, do Inário Novo Cântico. Pelas
Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, dizendo que Ele é nosso Deus forte. Cantemos ao nome dEle, todos juntos. Vamos cantar a uma só voz. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Vamos nos colocar em pé. Já fomos orientados de que em pé cantamos melhor. Então solte sua voz. Vamos cantar ao Senhor. Todos juntos. Vamos lá?
Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Teu nome é maravilhoso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, o nome sobre todos, pelo qual girei, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Quem Ele é? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, todos juntos? O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Aleluia. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Certamente, se o seminário fosse uma persona, diria isso. Dia após dia me cercas com fidelidade. 126 anos cantando isto, contando as bênçãos que Deus tem derramado nesse lugar. Por isso, solte sua voz. Nós vamos cantar isso. Tudo que temos vem do Senhor. Vamos cantar ao nome dele. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Amém. Todos juntos? Não tenho palavras? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser,
vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Cante isso: dependo de ti, preciso de ti. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, descanso em ti. Espero em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Para encerrar, nunca me deixes esquecer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Você pode se assentar. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, nos diz a palavra de Deus que se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos, nesse instante, curvar a nossa fronte, vamos fazer uma introspecção, refletir sobre nós mesmos, os nossos pensamentos, palavras, ações, e vamos perante o Senhor, confessar os nossos pecados e rogar ao Senhor Jesus Cristo que nos purifique, que nos lave, que nos perdoe. Faça isto. Após alguns instantes, o reverendo Vitor Ximenes estará orando ao Senhor, louvando a Deus pelo perdão que nós temos em Cristo. Senhor, nós confessamos os nossos pecados, teu povo, reconhecendo que não possui em si nenhum mérito, que não possui em si nenhuma capacidade de estar diante dos olhos do Senhor ou na tua presença, sem ser consumido, pois o Senhor é santo e tão puro de olhos que não pode ver o mal. E nós, que habitamos no mundo do pecado, embaixo do sol, muitas vezes cometemos pecados contra o Senhor. Não há um dia sequer que os nossos pensamentos tentem nos levar para longe do Senhor. Os nossos sentidos nos impulsionem, Senhor, em ações contra a tua santidade. Cada um de nós, por si, Senhor, em confissão íntima de pecados, os nomeia diante do Senhor. Muitas vezes é a palavra áspera, outras vezes a palavra que é de
Senhor, não nos cabe dizer uma a uma, pois o tempo seria curto demais para isso. Mas o Senhor que sonda os corações, que nos conhece, nenhum dos nossos dias, minutos, segundos passam longe dos teus olhos. O Senhor nos sonda e sabe dos detalhes da nossa vida. E nós somos gratos, porque ao estarmos na tua presença não somos consumidos quando deveríamos. E não somos porque o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus, aquele que tomou a cruz em nosso lugar, o nosso Mestre e Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a glória, aquele que tem o nome acima de todo nome, que é santo, 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 se interpõe entre nós e a tua justiça. E, Senhor, porque Ele é justo, porque Ele é perfeito e porque Ele tomou a cruz no nosso lugar, nós podemos ousar sermos chamados de filhos. Podemos estar na tua presença e com gratidão transbordante te louvar. Seja bendito o teu nome pelo perdão dos nossos pecados, porque podemos nos aproximar diante do Senhor e como nos foi lembrado nessa noite. O Senhor é gracioso e se confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. O Senhor nos purifica de todo pecado. Te louvamos, pois o Senhor é quem é, e nós, como teu povo, nos prostramos diante de ti, dizendo: torna-nos santos, como o Senhor é santo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino 68 do Inário Novo Cântico. Necessidade. Fiquemos em pé. Tá. Estava aqui lembrando, muito rapidamente, fazendo uma retrospectiva. Se o Senhor permitir, no próximo ano eu estarei completando 20 anos na condição de docente aqui desta casa. Eu lembro como se fosse ontem ou hoje. Eu estava ali na livraria Luz e Vida e recebi uma ligação do reverendo Stefano. E ele não disse o motivo, mas disse assim: diga que sim.
Era o reverendo Silvandro querendo falar comigo e me convidando para lecionar a disciplina de História da Igreja, à noite, tinha um curso à noite. E ele mandou dizer sim, eu disse sim. Então, muito tempo já se passou, mas eu estou lembrando disso porque nesse momento que eu fui convidado, Silvandro era o capelão, reverendo Lutero era o diretor. Pouco tempo depois eles saíram, e lembro que quem sucedeu o reverendo Lutero, num momento muito difícil nessa mudança, foi o reverendo Eduardo Magalhães, ele está ali. Em seguida, teve o reverendo Marcos, posteriormente teve o reverendo Estéfano, e aprove a Deus que eu fosse escolhido. Eu estou lembrando desse momento, muito especificamente, desse contexto de mudança, porque eu lembro muito nitidamente cada particularidade, né? E não é porque ele esteja aqui, mas eu lembro que o reverendo Eduardo, quando veio, né, ele era o diretor do Agnes, e foi um momento bem difícil que o seminário estava passando. E aprove a Deus usar a sua vida. Ele, muito esperto, convidou o reverendo Estéfano para ser o seu capelão, que fez um trabalho excelente, e posteriormente acabou sendo diretor. Então, Deus, na sua infinita graça, tem usado, né, os instrumentos que somos nós, a cada um de vocês, para que essa casa de profetas, que é assim que é chamado, o Seminário Presbiteriano do Norte, complete 126 anos. E que o Senhor retribua, né, com a sua graça, cada um que por aqui passou, aqueles, obviamente, que estão entre nós ainda, abençoando a cada um. Eu queria, nesse instante, também lembrar que, nesse instante, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, por intermédio do reverendo Davi Luna, que é um amigo em particular. Não queira saber como é que ele me chama, nem tampouco queira saber como é que eu o chamo. Queria chamar Eduardo aqui à frente para orar pela palavra do Senhor que será pregada e que o Senhor use a vida do reverendo Luna. O Luna é o secretário executivo do PMC, a quem nós, desde já, agradecemos pela disponibilidade, tendo em vista que terça, quarta e quinta, amanhã, depois de amanhã, e depois na quinta-feira, nós teremos um curso intensivo aqui, manhã e tarde, sobre o PMC, ou na realidade, que o PMC vai estar à frente, sobre plantação e revitalização de igrejas. Momento singular para o Seminário Presbiteriano do Norte. Vocês já devem ter visto aqui que tem um caminhão, isso é da Sociedade Bíblica do Brasil, que durante esses dias vai estar falando um pouco sobre a história da Sociedade Bíblica. Então tem várias particularidades ali, pode vir as esposas, filhos, tudo 0800. E pode convidar pessoas também. Eduardo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos nesta casa de formação de profetas, celebrando mais um ano de vitórias que o Senhor concede ao seu povo aqui. Obrigado, Senhor, porque no passado o Senhor levantou homens que tivessem uma visão do reino, da expansão do teu reino, para usá-los a fim de propagar o teu evangelho. Obrigado, Senhor, porque no presente o Senhor tem usado homens para continuarem esta tarefa. E sabemos que enquanto Cristo não voltar, o Senhor levantará aqueles que empunharão o pendão do Evangelho e continuarão a jornada de formação teológica de jovens que se dedicam e dedicarão para o anúncio das verdades contidas na Tua palavra. Senhor, abençoa o pregador desta noite. Abençoa-o com a unção do Teu Espírito.
Que o Espírito Santo ilumine a sua mente, o seu coração, para que ele fale de ti aos nossos corações. Que nossas mentes captem aquilo que será dito e, igualmente, o teu Espírito transporte a palavra das nossas mentes aos nossos corações para transformar as nossas vidas. Que assim o seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, desde o nascente até o poente, a única coisa que vem à minha mente é bendito seja o nome do Senhor. De tudo que foi testemunhado, de tudo que foi narrado, de tudo que é prova viva de todos os professores, pastores, presbíteros, seminaristas que aqui passaram e que aqui estão, a única coisa que pode sair da nossa boca é bendito seja o nome do Senhor. Eu, como todos vocês sabem, isso é muito patente, não me acho digno de estar aqui nesse dia. Mas sou grato a Deus, porque Deus é justamente aquele que levanta os que não são para fazer daqueles que são. E sou grato a Deus, assim também pela figura do reverendo Leniberto, presidente da Jurete, reverendo Dr. Zé Roberto, diretor desse seminário. Sou muito grato a Deus, a todos vocês, e peço as venhas a meu chefe, meu patrão, reverendo Darlan, para que eu possa, então, compartilhar. Já que é membro do PMC, eu sou funcionário, ele é meu chefe, então, para que eu possa compartilhar da palavra de Deus e do qual cumprimento o presbítero Marco Aurélio, terceiro secretário da mesa do Supremo Concílio, do qual cumprimento todos os oficiais da igreja que aqui estão. Meus irmãos, eu vos convido a abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 15. Nós vamos ler dos versos de 1 a 15. Marcos capítulo 15, versos de 1 a 15. Marcos capítulo 15, versos de 1 a 15. Uma das coisas que mais me indigna, uma das coisas que mais me chateia mesmo, principalmente nessa época em que vamos chegando, onde celebraremos, ou pelo menos faremos menção a respeito do nascimento, do advento do Senhor Jesus Cristo, do menino Deus, é literalmente como nós tratamos, ou como a mentalidade das pessoas tratam o advento e a morte do menino Deus. Geralmente você olha literalmente como se ele fosse um pequeno indefeso de que qualquer pessoa, qualquer animal, qualquer ser que da face da terra pudesse então matar o menino Deus e acabar com os planos de Deus, o Pai. Ou, por exemplo, na sua morte, quando se desenha, quando se fala na Via Crucis e mostra ele como um mirrado, como um ser magro, raquítico, com uma cuia na mão, como se gritasse a todos: me salvem, me salvem, me salvem, como se o império o sucumbisse sobre o poder do cetro de César. Geralmente, quando se fala a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Salvador, muitas e muitas das vezes, no imaginário da cristandade, principalmente nós nordestinos, em que isso fica muito patente no meio de nós, é justamente de um Deus fraco, de um Deus em que carecia de uma proteção para que pudesse vir ao mundo, e de um Deus que carecia de ajuda e de que simplesmente poderia se impedir que os escribas, os fariseus, as lideranças, inclusive os próprios romanos, pudessem ter matado ao menino, ao pobre, coitado, indefeso homem que sucumbiu na cruz do Calvário. Isso me indigna demais. Quando eu era seminarista, havia dentro de mim uma ideia de que, e cheguei até a fazer isso, uma lista de coisas que, ao me encontrar com Jesus face a face, eu haveria de perguntar a ele. Pobre coitado, eu, um seminarista, de achar que poderia interpolar algumas coisas para Jesus. Mas
debruçar nos evangelhos, ao me debruçar no real relato daquilo que o menino Deus, que se transformou no verdadeiro Deus, que se transformou naquele que, nosso Salvador, ele simplesmente, eu disse, eu não tenho mais nada a perguntar a ele. O texto que nós vamos ver, a narrativa que haveremos de ler nessa noite, mostra, em real, quem é esse que aparentemente sucumbiu sobre o cetro de César. E aí eu vos convido a acompanhar. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou, pois, Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu uma sequer palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que eles fizessem como de costume. E Pilatos respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste que vos chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucificam. Mas Pilatos disse: que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Meus amados, Marcos é um dos melhores evangelhos que nós podemos olhar a Via Crucis. Se alguém faz de forma detalhada e com o objetivo de dizer quem é Jesus, de nos mostrar quem é Jesus, esse é o Evangelho de Marcos. Ele começa desde o dia em que Jesus entra pela porta, cumprindo a profecia que foi de Salomão, do rei que vinha sentado no trono de um animal, sentado no colo de um animal, no lombo de um animal, e foi recebido com as mesmas palmas de palmeiras, e com o famoso e famigerado grito: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que muitos acreditavam que por conta daquela cena que havia acontecido, aquele então era o filho de Davi, que havia retornado, para que pudesse então, depois de anos e anos, séculos e séculos, pudesse então trazer de volta, sentar de volta na vazia cadeira da casa de Davi. Muitos deles acreditavam, ao ponto, principalmente, como João vai narrar para nós, de que os gregos, os helênicos, os judeus helênicos, haviam vindo para saber quem era esse que era o rei dos judeus. Flávio Josefo, por exemplo, nas suas narrativas, inclusive diz, como rei de Ágapo, que para tentar proteger Jesus das hortes romanas, ele oferece o seu reino para que Jesus pudesse ser o rei lá. Só que, meus amados, chega então a quinta-feira. E na quinta-feira, quando ele então vai celebrar a última ceia, antes da sua morte, quando ele então vai dizer para as pessoas, para aqueles que estavam junto deles, dos seus discípulos, de que o seu reino não era um reino terreno, de que o seu reino não era um reino local, e de que literalmente dar a ele um reino local era diminuir aquilo que ele veio fazer, pois a casa do Pai, como narra o Evangelho de João, a casa do Pai é muito maior do que qualquer casa, do que a casa de Davi, do que a casa de César, do que a casa de Alexandre, do que a casa de Xerxes, do que a casa de Ataxerxes, do que a casa de Faraó, do que todas as casas da terra. Jesus vira para seus discípulos e disse: se aveste não, se aperrei não.
Lógico que a versão coloquial, não escrita por um nordestino, vai dizer, não se turbe o vosso coração. Mas para nós, e graças a Deus eu estou na minha terra, eu posso dizer isso, se aveste, não. Amanhã pode acontecer tudo, e vai acontecer tudo. Se aveste, não. E Jesus olha para seus discípulos e vai então ser entregue. Ele vai, celebra a última ceia, vai para o jardim da Getsêmani, quando pega os seus 3 principais escudeiros, vamos chamar assim, vai orar, briga com eles, porque eles não conseguem sequer orar nenhuma hora, nenhuma das 3 horas que Jesus vai então vigiar para que pudesse ser entregue. O texto diz a nós que Jesus se transfigura por conta da dor, por conta do carregar dos pecados e ao ponto de suar sangue, e ele então é entregue aos romanos para que possa ser julgado e que possa ser crucificado. E aí Marcos chega então o dia da sexta-feira e Marcos divide, como um bom judeu, divide a narrativa em horas de 3 horas, em momentos de 3 horas. Pega de 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 15, até às 18, que é quando justamente acaba o dia, e quando Jesus então já é enterrado. E ele começa a narrativa dizendo para nós que logo de manhã eles amarram Jesus e vão levar Jesus a Pilatos. Aqui, meus amados, nós temos os primeiros personagens. E, literalmente, os mais bobos personagens da narrativa. O texto diz para nós que aqueles que amarram Jesus são os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E eles amarram a Jesus e, literalmente, os mais iludidos de todos eles, porque achavam que tinham na mão o destino de uma pessoa e o destino de um povo. Muitas e muitas das vezes, as pessoas acreditam que por conta dos cargos que ocupam, ou por conta da ascensão que têm, aquilo que depois o próprio Deus vai dizer, o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai dizer que o Senhor é quem coloca e quem tira todos em poder e autoridade, mas eles acreditavam de uma forma extremamente ilusória e de uma forma extremamente humana, de que eles tinham na mão o poder da vida, ou o poder de tirar a vida daquele que era o carpinteiro e que era chamado de rei dos judeus. E, meus amados, o texto vai mostrar para nós de que esses que eram as maiores autoridades, aqueles que eram muitas das vezes pagos para poder ensinar, como os escribas que eram pagos para escrever, os anciãos e os principais do sinédrio, que eram pagos literalmente para ser os líderes religiosos, eles achavam que podiam ter nas suas mãos o destino de uma pessoa. E o texto vai mostrar para nós que esses personagens são literalmente os mais bobos entre todos eles, os mais iludidos entre todos eles. Aqueles que muitas das vezes, por conta da autoridade em que se são revestidos, podem ter o destino ou não nas suas mãos de uma pessoa. Podem lhe dar a vida ou lhe tirar a vida, podem lhe fazer o que querem. E eles então, como apesar de acharem e de se alforjarem do destino de uma pessoa, mas já fica muito claro no próprio verso seguinte, no verso de número 2, de que eles achavam que tinham poder, mas eles não tinham poder, pois precisavam do poder temporal de Roma para poder fazer isso. Eles não tinham o poder na mão, mas Pilatos achava que tinha isso. E então começa o diálogo entre Pilatos e Jesus, ou pelo menos aquilo que podemos fazer de uma tentativa de Pilatos de dialogar com Jesus. O texto começa dizendo para nós a forma como Pilatos interroga Jesus. Infelizmente, talvez a linguagem coloquial que é colocada para nós nos impede de entender como é que Pilatos interroga Jesus. Aqui não é tão simples assim, como se Pilatos chegasse e disse assim, és tu, Leniberto? Ele não faz isso de uma forma, vamos dizer assim, culta. Ele não faz isso de uma forma respeitosa. Ele não está dizendo, és tu aqueles que trouxeram para mim e que é o rei dos judeus? Ele não está fazendo dessa forma. Lembrem-se, como eu disse a vocês, que Jesus estava transfigurado. Jesus havia suado sangue. Jesus havia jejuado a noite inteira. Jesus literalmente era um maltrapilho diante do imperador, ou do representante do imperador, do rei, do tetrarca da Judéia. Jesus
está diante do rei, e é como se Pilatos olhasse para Jesus, já sabendo das acusações de insurreição, já sabendo das acusações de que ele era aquele que dizia ser o rei dos judeus, quando Pilatos era, na verdade, o rei da Judéia, o rei dos judeus, de que ele era aquele que era aclamado e de que 5 dias atrás havia entrado por Jerusalém e aclamado como Hosana, o que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e ele olha para Jesus de uma forma extremamente desdenhosa e diz assim: é este maltrapilho, é este magrelo, é este que vocês estão dizendo que juntou uma multidão para fazer uma insurreição, para me tirar do trono e tirar César do trono? É esse maltrapilho que vocês estão chamando de rei dos judeus? E de uma forma extremamente pejorativa ele olha de cima a baixo, de baixo a cima para Jesus e diz: és tu o rei dos judeus? És tu que vai tomar o trono? És tu que vai comandar a tropa para que pudesse destronar a César? És tu? E Marcos faz questão de enfatizar isso, ao ponto de que na narrativa do capítulo 15, ele repete 6 vezes essa questão do rei dos judeus. Para ficar muito bem claro, como quem diz assim, o problema era de que eles haviam acusado de que Jesus era o rei dos judeus e de que Jesus, literalmente, estava sendo julgado por isso. Só que Pilatos olha para Jesus e não entende absolutamente nada. Porque Jesus vira para ele e diz assim: cara, te enganaram. Fake news. Ele disse assim, Pilatos olha para Jesus e diz: és tu, esse todo feio, sujo, rei dos judeus? Ele diz assim: eu nunca disse isso. Eu nunca me coloquei coroa. Eu nunca fiz tropa. É tu que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Porque Jesus já havia dito, na mesma noite, cerca de 6 horas atrás, que a casa do Pai era maior do que a casa de Davi. De que o reino do Pai era maior do que qualquer reino terreno. Jesus olha para Pilatos e disse assim: meu filho, será que você não consegue entender que você só é o que você é porque eu lhe fiz o que você é? Será quem és tu que vens me interrogar se eu sou o rei dos judeus, quando você, que é o tetrarca da Judéia, só tem autoridade porque eu lhe investi de autoridade? César só lhe deu esta autoridade, e César é o título, não é o nome da pessoa, só lhe deu essa autoridade porque eu dei essa autoridade a ele. Quem deu a autoridade a Faraó fui eu. Quem fez com que os assírios e os sírios derrotassem a Faraó fui eu. Quem fez com que os alexandrinos, os macedônios derrotassem os assírios fui eu. Quem fez com que os romanos derrotassem os gregos fui eu. Então quem bota, quem tira, quem bota e quem tira sou eu. Quem és tu? E aí, como se Jesus, com uma inferência, se os irmãos me permitem, é como se Jesus dissesse: quem és tu para perguntar quem eu sou? E isso fica muito claro quando Pilatos volta à pergunta. Fica muito claro no verso de número 5, no verso número 4, quando o texto diz para nós de que Pilatos volta a interrogar, e aí Jesus, ele literalmente, se me permitam dizer com um senso de humor divino, como se ele incorporasse o Salmo de número 2, quando o Salmo de número 2 vai dizer que o Senhor ri-se daqueles que acham que podem dominar o mundo. E justamente ele fala do seu filho, do seu ungido, que é o rei, e como se Jesus incorporasse aquelas palavras, dizendo o seguinte: eu não vou te responder. Tu não tens autoridade sobre mim. E isso fica muito claro quando Pilatos olha para Jesus e diz assim: tu não vai responder nada. Olha quantas acusações te fazem. Era como se Pilatos dissesse assim: eu tenho o poder temporal na mão. Eu posso te inocentar. Eu posso te condenar. A tua vida está nas minhas mãos. Eu posso fazer o que eu quiser com você. O juízo é meu. O juízo me pertence. E Jesus fica calado, como quem não respeitasse literalmente a autoridade de Pilatos, porque a autoridade maior aqui era a autoridade de Jesus. Como quem dissesse assim: o rei
de tudo, de todas as coisas aqui sou eu, e eu não lhe devo nenhuma resposta, porque a minha autoridade é maior do que a sua. E Pilatos fica sem entender nada. O texto diz para nós de que Pilatos se admira de Jesus, o verso de número 5. O texto diz que Jesus, porém, não lhe respondeu uma palavra, e ao invés de Pilatos condená-lo, ao invés de Pilatos se injuriar contra ele, o texto diz que Pilatos se admira porque Jesus não sucumbe sob a autoridade de Pilatos. O que mostra para nós, meus amados irmãos, de que neste julgamento, Marcos faz questão de dizer para nós de que não é Jesus que é julgado, não é Jesus que é condenado, não é Jesus que passa pelo juízo da bainha de César, da bainha de Roma. Não é Jesus que passa pelo juízo da condenação religiosa e eclesiástica dos judeus. Aqui não é Jesus que está sendo julgado. Aqui Jesus se revela como aquele que tem o poder religioso e espiritual e tem um poder temporal nas suas mãos. Jesus não sucumbe. Se você lembrar um pouco, você vai ver que quando esses mesmos anciãos, escribas, foram prender Jesus com o famigerado beijo de Judas, ele de uma forma, como diz, com o humor divino do Salmo de número 2, ele chega e diz: eu passei 3 anos no meio de vocês, andei 3 anos com vocês, vocês tiveram inúmeras oportunidades, porque vem na calada da noite, porque vem. E ele manda Pedro guardar embaianar a sua espada ou faca, como alguns gostam de interpretar, e diz: ainda não é a hora, Pedro, porque não irão tirar a minha vida, eu mesma a dou. O texto mostra para nós, meus amados, que o nosso rei não é um magrelo qualquer, com uma cuia na mão, de braços abertos, como a iconografia e que gerou a mentalidade, principalmente no povo de uma forma geral, daquele magrelo com as costelas, de braços abertos na cruz, inclinado a cabeça para a esquerda, como se aquele fosse o pobre, coitado rei dos judeus. Nunca foi, nunca será. A maior prova disso é que ele não sucumbe sobre o poder eclesiástico e ele não sucumbe sobre o poder temporal de Roma, mas ele sucumbe literalmente com o poder de que lhe foi dado, ao ponto de que no seu último suspiro ele diz: Pai, missão cumprida, está consumado. Porque ninguém poderia tirar a sua vida, ele mesmo é quem dá a sua vida. Mas, meus amados, no final aparece um personagem. Um personagem, muitas das vezes, olhado de forma pejorativa, ruim, como merece. Barrabás não merece nosso respeito, Barrabás não merece nossa honra, Barrabás não merece nada disso, porque é um assassino. O texto diz muito claramente para nós de que ele era um amutuador e, por ser um causador de tumulto, acabou cometendo um assassino e, por causa da lei, tanto do talião quanto da lei romana, ele deveria ser julgado de morte porque ele matou. Então, se ele matou, haveria de ser julgado de morte. Só que o que acontece aqui? Porque Marcos faz questão de colocar a figura de Barrabás. E o texto mostra para nós de que esse, vamos dizer assim, esses sem graça, para não dizer outra coisa de uma forma complicada, este sem a graça, que haveria de ser condenado, traz consigo o próprio nome de seu pai. Barrabás significa que ele era filho de Rabás. Como Bar-Jonas é filho de Jonas, Bar-Jesus filho de Jesus, Barsabás filho de Sabás, ele carregava em si o próprio nome da sua família, o nome de seu pai, Barrabás. Por que esse personagem aparece aqui para nós? Por que ele é o personagem condenado, o personagem de juízo correto foi condenado, matou. Ele deveria ir para a cruz do Calvário, mas ele é liberto da cruz do Calvário. Porque aqui somos nós. A razão do Senhor Jesus, ter o poder do Senhor Jesus, não só é maior do que o poder religioso, o poder da espada de Roma não só sucumbe sob a autoridade de Jesus, mas o poder da salvação e da morte sucumbe
também diante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós, meus amados irmãos, somos Barrabás. Nós merecemos a cruz. A alma que pecar, como diz as Escrituras, essa morrerá. Mas nós não morremos. Mas nós não sucumbimos sobre a morte. Ao ponto do apóstolo Paulo, quando termina o seu arrazoado sobre o futuro, e ele não entende muita coisa, porque depois ele vai dizer aos romanos, ó profundidade, depois aos romanos não, isso, aos romanos no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do poder de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Ele só simplesmente termina dizendo assim, como eu não entendi nada e eu não vou conseguir entender nada, a única coisa que eu tenho a dizer para vocês é de que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos render a glória para todos sempre. Amém. E o apóstolo Paulo aos Coríntios, quando termina de explicar como é que vai ser o futuro, ele diz, ele não sabe, porque se semeia uma semente para depois nascer a árvore. Como Jesus ainda não voltou, nenhuma árvore já foi nascida. Então a gente não sabe, a gente só planeja e pensa como vai ser. Mas ele termina dizendo o seguinte, tragada foi a morte pela vitória. E de uma forma poética, o apóstolo Paulo, como se escrevesse um salmo, ele vira e diz assim, ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, o ferrão do escorpião, o ferrão da morte. E ele vira e diz assim, quebrou, cessou, acabou, porque o meu Redentor vive. Jesus, meus amados irmãos, sucumbe o poder religioso, sucumbe o poder de Roma e sucumbe o poder da morte, ao literalmente chegar e dizer, acabou, está consumado. Mas, meus amados irmãos, o que isso tem a ver com a gente hoje? 126 anos do SPN, dessa casa. Eu quero trazer duas reflexões para você nessa noite. A primeira delas é, nunca abdique, quer seja você seja seminarista, você pregador, você literalmente um cristão de uma forma geral, nunca abdique da soberania de Deus para justificar qualquer mensagem que você possa dar. Nunca rebaixe Jesus a ser um mero doador de presentes ou de bênçãos. Nunca rebaixe Jesus a ser ao convencer pessoas como se ele fosse alguém com uma cuia na mão, que suplicasse que você o aceitasse. Nunca rebaixe Jesus ao ponto de achar que potestades, principados, qualquer poder pode ser maior do que o poder de Cristo. Nunca rebaixe Jesus a literalmente a sua mente humana ao achar que você pode descrevê-lo de uma forma em que as pessoas, de que ele seja menor do que aquilo que ele é. Nunca rebaixe a este Jesus, que literalmente é descrito nas Escrituras como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao ponto de João, no Apocalipse, chegar e dizer que todo joelho há de se dobrar diante dele, quer seja para ir para os céus, quer seja para ir para o inferno, mas todos reconhecerão a sua soberania, o seu senhorio. Não cabe a nós, meus amados irmãos, numa tentativa de pedagogizar a mensagem. Não cabe a nós numa tentativa de ilustrar a mensagem. Não cabe a nós numa tentativa de facilitar a mensagem ou de contextualizar demais a mensagem ao extremo. Contextualização é bom, mas contextualizar demais ao extremo de descrever Jesus como um raquítico, um fraquinho, ou alguém que sucumbiu sobre o poder de Israel, dos judeus, ou de Roma, ou de qualquer outra nação, como se não fosse ele e como se tudo não estivesse debaixo do controle de suas mãos. Cabe a nós, meus amados irmãos, ao contrário. Cabe a nós justamente chegar e dizer e levar esperança para todos os povos, todas as nações, de que este é o tão esperado Rei, de que o seu poder não é um poder temporal, não é um poder de juízo, não é um poder religioso, de que o senhorio de Cristo não se resume às celebrações que fazemos em seu nome, de que o poder de Jesus não se resume da porta da igreja para dentro, de que o poder de Jesus não se resume à nossa fé,
Nós não somos como os gregos, que acham que as orações dão poder aos deuses. Ao contrário, meus amados irmãos, é o poder de Jesus que nos faz mais fortes, ao ponto do apóstolo Paulo, depois de sucumbir sobre o poder dos romanos, chegar a Deus e chegar diante de Jesus e reclamar, e Jesus olha para ele: Paulo, bota uma coisa na tua cabeça, a minha graça te basta. Não podemos, meus amados irmãos, literalmente, deixar de dizer quem é Jesus de uma forma correta. Olhe para Marcos. Marcos faz questão de dizer: Jesus é maior do que os romanos. Jesus é maior do que os judeus. Jesus é maior do que a morte. A segunda lição que eu quero trazer para você, e talvez não é uma lição, uma reflexão: você crê nisso? Você crê nisso? Porque não adianta você falar isso da boca para fora. E depois, na esquina, quando uma adversidade aparecer, você não viver isso. A vocês, futuros pastores, e alguém aqui que já tem 20 anos nessa jornada, a vocês, futuros pastores, se vocês não crerem na soberania do Senhor Jesus Cristo, de que Ele é o Senhor da igreja, de que Ele é a igreja só existe por causa dEle, de que é por Ele, por meio dEle, para Ele, a igreja, você está fadado ao fracasso do seu ministério. Porque você vai achar de uma triste ilusão de que a igreja é por sua causa. De que aquelas pessoas só estão ali por sua causa. De que elas só estão ali porque você prega bem. De que elas só estão ali porque você canta bem. De que elas estão ali porque lhe amam. E você vai esquecer de que a igreja é de Jesus Cristo. E você está fadado ao fracasso. Você pode ter seguidores, você pode ter pessoas que lhe amam, que lhe seguem, que fazem tudo por você, mas você não vai ter a igreja do Senhor Jesus Cristo com você. A pergunta, quando eu digo você crê nisso, a nós, pastores, todos os dias nós precisamos acordar, olhar para o espelho e dizer: Senhor, não só obrigado porque as suas misericórdias se renovaram diante de nós, mas obrigado porque somos instrumentos da sua mão e da sua soberania. A nós, pastores, a nós, presbíteros, que administram a igreja do Senhor, precisamos nunca esquecer de que o soberano, aquele que rege e que faz com que as coisas aconteçam, é este Senhor bem aqui. É por causa dele que nós temos igreja. É por causa dele que pastoreamos. É por causa dele que trabalhamos. É por causa dele que vivemos. É por causa dele que constituímos família. É por causa dele que sonhamos. É por causa dele que fazemos planos. É por causa dele que um dia esperamos, como muitas das vezes cantamos, de braços abertos, que ele venha e que nós possamos rever os nossos amigos que outrora foram feitos irmãos. É por causa dele. E a pergunta que eu faço é justamente essa: nós cremos nisso? Quando estamos só, quando a adversidade bate à nossa porta, quando alguém chega e diz: ou você nega ou você é demitido, quando alguém chega e diz: ou você nega ou não sou mais seu amigo, quando você mesmo busca e esquece Jesus Cristo, quando você procura caminhos mais fáceis na vida. Nós conseguimos crer de que o momento em que vivemos não está fora do controle, de que a iminência de uma terceira guerra mundial, em que todos os dias alguém risca um fósforo, e graças a Deus esse fósforo nunca acendeu no meio desse pavio de pólvoras em que vivemos o mundo. A gente acredita que a quem sustenta esse mundo é este Senhor aqui? A gente consegue viver isso? A gente consegue entender isso? E aí, meus amados, a única forma que eu tenho de convencer vocês de que isso é verdade é porque é o próprio Cristo que diz isso. É Ele que me diz. É Ele quem nos mostra. O João, quando olha para esse Cristo, e no momento final de sua vida, João, o homem cego, mas que enxerga mais do que todo mundo, João chega no Apocalipse capítulo 4, e é dado a ele a possibilidade de ver as coisas, e ele vê um Senhor, e não me perguntem como é que ele vê a Deus, mas ele vê sentado no alto sublime trono, para mostrar que não é César quem reinava, não eram os judeus que reinavam, era Deus que reinava. E na mão direita do rei se encontrava um livro,
que é escrito por dentro e por fora. Não tinha mais possibilidade de ser escrito nada nele. E era selado com 7 selos. E João diz assim que há um momento de angústia e de choro no céu, com a pergunta: quem é digno de abrir os selos? E é este Senhor, que tem toda a autoridade e todo o poder, que desenrola a história da humanidade, uma por uma, selo por selo, trombeta por trombeta, cálice por taça por taça, cálice por cálice, para que no final ele possa chegar e dizer: não há mais choro, não há mais pranto, não há mais dor, a morte passou, tudo foi consumado. Olhe para Jesus Cristo. E a minha vontade e o meu desejo é que você, aluno dessa casa, você, pastor e presbítero oficial da igreja, você, membro da igreja, você que foi salvo por Jesus Cristo e que crer nisso, nele como seu único e suficiente Salvador, viva isso. Não rebaixe a soberania de Jesus para que a mensagem seja mais digerida. E, acima de tudo, viva a soberania de Jesus. Porque não é que há outros deuses e que não há deuses como Jesus. Não é essa a mensagem. É de que não existe outro Deus além do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E que você possa não só falar dele, mas viver aquilo que ele tem para todos nós. Que Deus os abençoe e os guarde.
Nós vamos orar nesse instante, agradecer a Deus por esse tempo juntos. Eu queria convidar nesse instante nosso irmão reverendo Ronaldo Vasconcelos para vir aqui. Queria convidar também Marcos, reverendo Marcos Antônio, para vir aqui para impetrar a bênção apostólica. Você mesmo, velho. Representante da Bahia. Ronaldo vai orar. Vamos nos colocar em pé nesse instante. E em seguida, reverendo Marcos vai impetrar a bênção. Oremos, irmãos. Louvado seja o teu santo nome, Pai, porque é a tua bondade, a tua misericórdia que concede ao nosso seminário comemorar ao Senhor 126 anos. É o Senhor quem tem sustentado este tempo, é o Senhor quem há de sustentar o tempo que assim o Senhor determinar. E por tua graça e misericórdia, nós hoje, ao cultuarmos o teu santo nome, nós lembramos, ó Pai, que o Senhor usou tantos e tantos servos para te servir aqui neste seminário, a fim de instruir, a fim de preparar os teus servos para os campos, ó Pai, que o Senhor tem determinado por tua bondade e misericórdia. Louvado seja o teu santo nome, porque a tua bondade se estende de geração em geração. E assim, nessa noite, ao cultuarmos, podemos dizer mais uma vez que o Senhor tem levantado servos para continuar a pregar a tua palavra verdadeira, genuína, proclamando, ó Deus, o Jesus Cristo, não apenas crucificado, mas ressuscitado, que vivo está para todos sempre. É por causa dele que nós estamos aqui, e é para a honra e glória dele que nós podemos cultuar o teu santo nome, ó Deus triuno, Deus bendito. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, queridos, recebei a bênção, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o companheirismo do Divino Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, meus amados irmãos, aqui neste lugar e em toda a face da terra, onde o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é honrado e pregado, agora e para todo sempre. Amém. Poder sentar, tem alguns avisos rápidos a serem dados. Então, eu fui aluno aqui de 98 a 2001. Acho que esse Valdo deve ter passado por essa mesma experiência que eu estava perguntando a Leniberto aqui. Leniberto lembra disso. Tivemos um professor aqui no seminário, ele permanece lecionando aqui, que ele tinha um famoso questionário de 50 perguntas. Lembra disso, ó? Então, o reverendo Irineu tinha um questionário de 50 perguntas. A gente dizia, mas pastor, decorar 50. Ele disse, mas só vai cair 10 na prova, Zé Roberto. O problema era saber qual eram as 10. Né? Ele disse, vou fazer um sorteio, José. Então, o reverendo Irineu é o decano dessa casa de profetas. É um pastor a quem eu tenho um grande carinho, e acho que esse é o sentimento de todos que já passaram ou estão aqui nessa casa. Esses dias eu perguntei pela esposa dele, como sempre faço. Ele disse, ela está no Pilates. Eu disse, por que o senhor não foi também? Ele disse, meu Pilates é isso aqui. Aí mostrou o que ele sempre faz todos os dias. Assim que eu cheguei, ele estava com um papel ali. Disse, José, eu tenho algumas informações para falar sobre o seminário, sobre algumas árvores, e eu queria chamá-lo nesse instante, para que ele tenha esse tempo. Esse é o reverendo Irineu, que estudou, não somente aqui nessa casa, seminário, aqui, exatamente aqui. Ele saía mostrando, quando tudo era dividido aqui, ele dizendo, aqui era o T1, ali era o T2, aí era o T3, aí derrubaram tudo, reverendo. Já viste coisa mais bela
do que aquela bela mangueira, e o doce fruto amarelo dela, subindo pelas folhas dela, e a leve copa altaneira. Já viste coisa mais bela do que aquela bela mangueira? Isso é de Gonçalves Dias. Mas não é isso que eu vou dizer, não. Vou fazer eu fiz um levantamento das árvores, não das plantas decoradas, das árvores do seminário. Nós temos 5 mangueiras de 4 espécies: manguito, manga espada, manga de massa ou manga d'água e manga rosa, né? Nós temos 3 jambeiros, né? Nós temos 3 cajazeiras, 2 lá e 1 cá. Nós temos 6 touceiras de bananeiras. Nós temos 10 pitangueiras. Temos 6 pés de acerolas. Temos 2 cajazeiras, 2 cajueiros. Temos 1 sapoitizeiro, que é essa árvore grande aqui, né? Temos 1 genipapeiro. Temos 2 sapotizeiros, um aqui e o outro no quintal do pastor Sivaldo. Temos 4 palmeiras real, 3 aqui e 1 na entrada. Temos um pé de canela, uma coisa inédita no terreno, um pé de canela. Temos 4 palmeiras decorativas, aliás, 5, 3 aqui, 1 na casa que foi construída para José e 1 na biblioteca, né? Temos 16 pés de coqueiro recém-plantados. Temos uma chefreira gigante, que é na entrada da casa do diretor à direita. Temos 4 pés de pau-brasil. Temos 5 mudas recém-plantadas de buganvílias, que é essa flor vermelhinha que tem por aí. Temos uma figueira brava no quintal do pastor Sivaldo. Temos 2 palmeiras mexicanas, aquelas que estão ali, né? E temos um pé de jasmim no canto da casa que José morou. E temos um pé de landiceira ali naquele quintal. Ao todo nós temos 80 árvores, afora as plantas decorativas, que tem umas centenas por aí. Então, do ponto de vista de clima, se nós fôssemos para a COP30, nós estávamos por dentro, senhor diretor. Temos o melhor padrão de exigências da prefeitura para a habitação. Temos, ao todo, 4.217 metros de áreas verdes. É o que nós temos. O nosso campus é 11.800 metros quadrados. Temos 4.217 metros de área verde. Portanto, isso é o que mais a gente pode dar graças a Deus. O campus, o seminário não é só teológico, acadêmico, é um campus. Quando o pastor Stefano assumiu a direção, ele disse: Irineu, eu me levantei um dia, olhei daquela grade. Eu não sabia que o seminário era tão bonito com essas árvores. E é, de fato, um ambiente muito bonito. Então, eu vou tentar, através de ideias, botar essas poesias sobre as árvores no site do seminário, se o diretor permitir. Aí você pode procurar lá. E incentivar a sua igreja a ter um jardim, né? Porque é urgente que nós cuidemos do clima do lugar onde moramos. Senão, a ânsia dos mega agricultores e dos mega construtores vão cobrir a terra todinha de trigo e de prédio. Obrigado. Então, irmãos, o nosso seminário é diferenciado, inclusive no que concerne o ambiente, bem arborizado, muito bom para o convívio entre os irmãos. Então, de fato, o nosso seminário também por isto é o melhor do Brasil. Louvado seja Deus. Queridos, só temos que exaltar ao Senhor, engrandecer ao nosso Deus. São 126 anos desta casa de profetas,
com certeza, de lutas, mas também de muitas vitórias, de muitas bênçãos da parte de Deus. Nós louvamos a Deus porque em todo esse tempo, esse período, o seminário ele manteve-se fiel às Escrituras, fiel à palavra de Deus, leal à nossa doutrina, a doutrina reformada. O nosso seminário, ele não cede e não cedeu aos modismos teológicos. Nós estamos firmados nas Escrituras. Podemos ainda afirmar que o seu sucesso está justamente na formação de muitos pastores, de muitos servos de Deus que servem ao Senhor, tanto em solo pátrio, quanto no mundo inteiro. Servos que puderam se preparar nessa casa e estão servindo a Deus com integridade, com dedicação, com amor, proclamando esse evangelho transformador e redentor do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, nós só temos que exaltar ao Senhor e continuar orando ao nosso Deus para que o nosso seminário continue cumprindo a sua missão, continue fiel às Escrituras, glorifique a Deus na missão a qual o Senhor Deus nos conferiu. Que o Senhor de fato nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos glorificá-lo até o momento em que Ele nos chamar, que é Cristo voltar, porque assim sendo nós estaremos com Ele exaltando para todo sempre. Amém. Estamos já chegando no final, mas eu queria aproveitar esse tempinho para agradecer o coral, Boa Viagem, agradecer a cada um de vocês. Estava olhando aqui tantos representantes de tantas regiões, Petrolina, Juazeiro, né, Darlan? Não vai cantar música, não. Rio Grande do Norte, João Pessoa, Maranhão, né, a Bahia e tantos outros lugares aqui. Marco, leve a nossa gratidão lá para a Bahia, né, Darlan de igual modo, tantos outros que aqui se encontram. Agradecer a Sivaldo. A Sivaldo é sempre responsável aí por essa, junto com o Josi, viu? Essa belezura aqui, né? Cada funcionário, a Lindnet, né, e todos os outros, vocês não imaginam um corre-corre logo cedo para lavar, para deixar tudo pronto aqui, a Adson e a equipe. Então fica aqui a nossa gratidão. Eu estava lembrando que o seminário, bem mais do que também Casa de Profetas, né, um lugar que tem preparado servos de Deus para a obra missionária, e esse belo lugar também é um lugar que tem ajudado muito no aspecto de boniteza. Vocês não lembram como alguns alunos chegaram aqui, né, Daniel? Não estou me referindo a você, só lembrando dos alunos. Micael, nem se fala, né? Jorge, coitado. Então, notícia boa é que sintam-se todos convidados para saindo daqui direto ali para um refeitório. Nós temos lá uma janta, algo simples, mas feito com carinho. E então, aquela regra de sempre, as mulheres primeiro ali com as crianças, e depois os homens. Vamos já aproveitar essa ocasião, agradecer a Vitor também, né? O reverendo Vitor, que tem sempre estado aqui perto, nos ajudando, junto eu e Sivaldo. E ser justo também com as esposas, né? É sempre comum que as esposas dos pastores sempre fiquem esquecidas, né? Então, Deus tem nos dado a graça de sermos muito abençoados aqui no seminário, e eu não posso deixar de agradecer a minha esposa, meus filhos, que têm me dado todo o apoio, e acima de tudo orado sempre por mim, e minha família como um todo. Eu queria convidá-los mais uma vez para ficarmos em pé, já para agradecermos pelo alimento, né, nesse instante. Eu pedi ao reverendo Petrônio, que vem aqui à frente, para orar, agradecendo o alimento, agradecer por esse tempo juntos. E mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês, a equipe de mídia, né? Está ali Oséias, Lucas, Cris tirando as fotos e tantos outros. Oséias, na realidade, não faz nada, quem faz é a esposa dele, e ele fica o tempo todo mandando mensagem para ela: como é que eu faço agora, minha filha? Oremos.
Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos pela bênção de podermos cultuar o Senhor. E te bendizer, ó Deus, por estes 126 anos desta casa de profetas. Te louvamos pelo privilégio de poder nela estudar, como tantos outros que por aqui passaram. Receber do Senhor para ser bênção e instrumentos nas tuas mãos, para onde o Senhor enviar cada um de nós. Nós te bendizemos pelos pastores que daqui saíram, missionários, pelos mestres, por aqueles que têm servido ao Senhor nos mais diversos rincões do nosso país e no mundo, Senhor, levando a mensagem do Evangelho. Te louvamos pelo Senhor usar cada um de nós, apesar de nós. É a tua graça e a tua misericórdia, é o chamado do Senhor, para que nas nossas imperfeições, limitações, fraquezas, opere o teu poder sobre nós. Nós te bendizemos por isto. E nesse momento, Senhor, te agradecemos porque depois de termos recebido a tua palavra, o alimento espiritual, nós, ó Deus, temos também a bênção de podermos nos reunir ao redor da mesa, podermos nos confraternizar e podermos receber também, Senhor, o alimento material. Abençoa, Senhor, aqueles que trabalharam para isto, que dele cuidaram para promover este ágape, este momento de amor, de comunhão e confraternização. Abençoa o teu povo aqui reunido. Nós te oramos agradecidos por esta providência do Senhor, pelo alimento e pela bênção da comunhão em Cristo Jesus. Te oramos e te bendizemos, no nome dele, para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podem sentar e podem também já se dirigir ali para o refeitório. Então a regra, primeiro as mulheres, as crianças, os pastores e seminaristas.